Igreja de Deus, em Salvador, Bahia. Então vamos lá. Ainda não? Não aparece o compartilhamento aí? Aparece. Então vamos lá, né? Vamos ler. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, versículo 17. Diz assim: Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem uns aos outros com essas palavras. Amém. Então a leitura está aí. Irmão Danilo, feliz sábado, tarde do sábado, todos aqui presentes. Muito bom ter a casa cheia. Vamos agora entender esses versículos e eu peço aí um ponto de observação. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala. O Senhor, ele desce do céu. Então, primeiro ponto. O Senhor Jesus, ele desce dos céus. Segundo ponto. A voz de arcanjo. Terceiro, a trombeta de Deus. Sabemos que voz, arcanjo, né, é um anjo, e esse é um anjo que vem para poder trazer o juízo, e os anjos são mensageiros. E trombeta, nós sabemos que tem um significado profético de ressoar de guerras. A exemplo lá da invasão da cidade de Jericó, onde Josué estava ali e fez o que nosso Deus ordenou. Ele andou, né? Circulou ali a cidade e após a sétima vez, ele circulou 7 vezes e ali soou a trombeta. Ali os muros caíram e houve a invasão da cidade e a destruição de toda a cidade de Jericó. Mais um ponto. Desculpa. Os mortos ressuscitarão primeiro. Isso mostra que não é um rapto secreto, é um evento público, um evento poderoso, um evento que todo olho verá. Então, somente com esta passagem bíblica, mostra pontos importantes para que as pessoas se atenham o que a profecia diz. Por que é considerado como uma profecia? Porque é um evento que ainda não aconteceu e que foi falado, mencionado pela boca do apóstolo há mais de 2000 anos atrás. Então esse evento profético, ele não pode ser desconsiderado. Vamos fazer aqui algumas pesquisas aqui no Google para entender esta questão do que o sistema religioso fala
como é que vai acontecer esses eventos finais da volta de Jesus Cristo. Vamos pesquisar aqui no Pai dos Burros. Teoria ver se aparece aí para vocês. Isso. Pronto. Teoria dispensacionalista. Vamos ver o que aqui o Google nos traz aqui. Olha o que fala. A doutrina dispensacionalista é um sistema teológico que interpreta a Bíblia através de 7 períodos distintos, ou dispensações, nos quais administra sua relação com a humanidade, caracterizado por uma distinção nítida entre Israel e a Igreja, interpretação literal das profecias e a crença no arrebatamento pré-tribulacional. Confuso, né? Mas é isso mesmo. Babilônia. Confusão. 7 dispensações. Israel versus a Igreja. Arrebatamento pré-tribulacionista. Só um minuto, irmãos. Voltando. Então, arrebatamento pré-tribulacional. O que é que a teoria dispensacionalista fala? Acredita-se que Jesus arrebatará a igreja antes de um período de 7 anos de grande tribulação na terra, seguido pela segunda vinda. Então, o que é utilizado aqui dentro dessa doutrina dispensacionalista? Eles utilizam esta passagem aqui. Ó. Vamos aqui na Bíblia Online. A Bíblia Online, vamos lá no livro. No Bíblia. Vamos no Antigo Testamento. No livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 9. Daniel. Daniel, capítulo 9. Lembrando que os irmãos podem fazer pergunta a qualquer momento, tá? Então, a teoria dispensacionalista, ela pega as 70 semanas de Daniel, onde Daniel ali orava e o anjo trouxe a mensagem. Vamos ver aqui. Daniel, capítulo 9. Essa versão de Bíblia não é legal. Vamos colocar aqui. Bíblia Online. Espera carregar aqui. Enquanto carrega, vamos seguir com a aula. A palavra de Deus fala assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a ele. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo.
Essa passagem bíblica aqui é uma passagem interessante. Ela é utilizada, ela é utilizada pelo sistema religioso pentecostal, neopentecostal, para relativizar onde a igreja estará com Cristo após os eventos da Batalha do Armagedon, quando a igreja se reunir com Cristo nos ares. Por que eu digo isso? Por muitas conversas, né, com pessoas de denominações distintas, as pessoas falam da seguinte forma: olha, se é no céu ou se é na terra, eu não sei. Mas o que importa é que eu estarei com Cristo. Então, para mim é irrelevante se o reino será estabelecido na terra ou se o reino será estabelecido no céu. E aí, as pessoas se isentam de obter o conhecimento da palavra de Deus e fogem, né, de uma conversa sobre um reino estabelecido no céu ou um reino estabelecido na terra. Então fica assim, nesse dilema. Geralmente são pessoas congregacionais da Congregação Cristã do Brasil que eles utilizam essa passagem aí para não entrarem em conversas sobre um reino estabelecido no céu e na terra. Vamos aqui a Daniel 9, versículo 24, que fala assim da seguinte forma: 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, e implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. O que acontece? Essa profecia de Daniel 9, 24, o sistema religioso, que segue como efeito manada, através da pregação distorcida da teoria dispensacionalista, o que acontece? Eles entendem que quem vai fazer a cessão, quem vai cessar a prática do pecado, quem vai expiar a iniquidade e as culpas, e quem vai implantar a justiça eterna, e quem vai cumprir a visão e a profecia, é o anticristo. Mas como é que pode? Observem. Olha, quando a luz chega, não há trevas. O inimigo, ele pode fazer a expiação de pecados pela humanidade? Quem foi esta pessoa que conseguiu fazer a expiação do pecado? Quem foi essa pessoa que implantou hoje espiritualmente, mas daqui a pouco tempo fará presencialmente uma restauração sobre toda a terra? O que é que os irmãos me dizem? Vamos aí participar. Os irmãos aí têm a oportunidade aí, podem abrir o áudio, falar pelo chat. Quem foi que cessou essas ofertas de manjares? Quem foi lá que cessou as ofertas? Não foi o Messias? Foi o Messias. Então essa teoria de que o anticristo
ele cessa a iniquidade, ele expia o pecado, está errada. Essa teoria de que vai haver 7 anos de tribulação, 3 anos e meio vai haver pacto com Israel, e 3 anos e meio vai haver a quebra do pacto com Israel com a supremacia do anticristo. Está errado. O anticristo ele já vem reinando. O irmão Douglas falou aqui. Precisa ser puro para expiar o pecado. Precisa ser puro para expiar o pecado. Só o Messias, só um homem poderia expiar o pecado. E ali Daniel recebeu esta informação do próprio anjo. Ele estava orando. Então, essa teoria dispensacionalista, ela faz com que as pessoas percam o entendimento sobre as profecias. Vamos buscar aqui quem é a profetisa, né, desses últimos séculos, que mostra aqui o porquê que foi propagada essa teoria. Vamos falar aqui sobre Margaret MacDonald. Margaret MacDonald. Vamos à Wikipedia. Margaret MacDonald. Compartilhar esta guia. Olha lá. Aqui foi só em inglês, né? Vamos ver aqui. Margaret MacDonald. A mais proeminente no campo artístico é Margaret MacDonald. Nasceu em 1864 e morreu em 1933. Não, não é desta pessoa que estamos falando. Irmão Douglas, pode subir com áudio. Pai seja convosco a todos. Irmão Fabiano, você acabou iniciando o Meet pelo computador. Aí vai pedir para iniciar e o compartilhamento caiu. Entendi. E agora? Tá funcionando aí? Não, ainda não está compartilhando. Não, compartilhamento eu vou colocar, mas vocês conseguem ter acesso aí? Ou... Deixa eu ver aqui. Chamada tá tranquila. Só está dizendo que daqui a 14 minutos cai. Ah, entendi. Apareceu aí, né? Vamos abrir outra sala. Então fala assim, Margaret MacDonald. Arrebatamento secreto. Quem criou a doutrina do arrebatamento secreto? A doutrina do arrebatamento secreto foi popularizada e sistematizada no século XIX, por volta de 1830, por John Nelson Darby, um líder dos Irmãos de Plymouth, pai do dispensacionalismo moderno. Defendeu que a vinda de Cristo ocorreria em 2 fases: um arrebatamento secreto, pré-tribulacional, seguido anos depois pela segunda vinda visível. Isso não existe. Isso é como o apóstolo Pedro fala, né? Não crê em fábulas, né? Compostas artificialmente. Embora Darby tenha sistematizado a teoria, alguns relatos mencionam que o conceito ganhou
força após visões de uma jovem chamada Margaret MacDonald em 1830, embora essa ligação direta seja contestada. O que defende o arrebatamento secreto propõe que os cristãos serão levados repentinamente para o céu, antes de um período de grande tribulação na terra. Críticas. Muitos teólogos, especialmente de tradições reformadas e adventistas, argumentam que essa doutrina é uma invenção recente e sem base bíblica sólida. Isso é verdade. Ela não tem base bíblica. Então, é uma doutrina criada, tá? Esta doutrina não foi pregada pelos apóstolos. O Senhor Jesus Cristo, ele não compactua desta doutrina. Então, ela tem que ser descartada, mas é o que está no entendimento de quase todas as denominações. Vamos ver aqui Mateus capítulo 24, o que é que diz? Então surgirá do céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem, chegando nas nuvens do céu com poder e majestade e glória. Ele enviará os seus anjos com o poderoso som da trombeta, como nós vimos lá inicialmente, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, eu vou me preparar aqui, vou abrir outro link do Meet, vou encaminhar nos grupos da igreja, vocês entram, para que nós continuemos. Quando nós adentrarmos, vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo, e ela está totalmente relacionada com o arrebatamento, tá bom? Aí eu vou derrubar a sala aqui, aí o irmão Douglas fica aí já no aguardo, e vou criar outro meeting e mandar no grupo para vocês, tá bom? O vídeo me dá em uma posição. Irmã Luciane, feliz sábado, Pai do Sábado. Estamos apresentando o arrebatamento. Então, glória a Deus, vamos lá. Desculpem aí a falha técnica. Vamos buscar aqui a leitura. Vamos buscar aqui a parábola do joio e do trigo. Deixa eu ver aqui uma imagem. Ver se aparece para vocês. Observem que essa imagem aí, criada por inteligência artificial, mostra, né, a volta do Senhor Jesus Cristo, mostra lá um homem no campo, né, cultivando lá o solo, o trigo, os anjos como ceifeiros vão aplicar o juízo aos aleivosos, aos iníquos. Dentro da parábola do joio e do trigo, nós vamos analisar alguns pontos. Vamos procurar aqui parábola do joio e do trigo. Os irmãos e irmãs podem participar. É importante que os irmãos façam perguntas para criar dinâmica, para que o assunto seja mais aprofundado. Então, vamos aqui. Parábola do joio e do trigo, Mateus 13, do 24 ao 30. Mateus 13, do 24 ao 30.
Mateus, Mateus 13, do 24 ao 30. Vocês conseguem este compartilhamento? Vamos aqui interromper. Não aparece, né? Vou fazer a leitura daqui. Hoje nós estamos aqui com problemas técnicos. Me perdoem aí, mas peço que todos estejam em espírito. A parábola do joio e do trigo fala da seguinte forma. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Olha a pergunta que foi feita. De onde é que vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram. Quem é que são esses servos? Os anjos. Então os servos lhes propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: Não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Se Jesus Cristo ele está falando que o joio e o trigo estarão no momento final, na Batalha do Armagedon, no toque da sétima trombeta, e ele fala que primeiro vocês ceifem o joio. Como é que a teoria dispensacionalista ela tem fundamento bíblico, se a própria teoria fala que os mansos vão ser levados da terra, vão encontrar com Jesus Cristo nos ares, e depois disso vão passar um período de 1000 anos no céu, enquanto a terra está sendo devastada, destruída pelo anticristo. Olha como a mentira ela não consegue se sustentar. Mentira não se sustenta com a verdade. Os anjos como ceifeiros na colheita da terra. Está aí na imagem. Anjos como ceifeiros. Eles estão ali aplicando o julgamento. Em Apocalipse 14, do versículo 14 ao 16, Apocalipse 14, deixa eu colocar aqui para vocês no chat. Apocalipse 14, do 14 ao 16.
Está aí no chat. Apocalipse 14, do 14 ao 16, fala assim, ó. Olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do templo, clamando em grande voz, ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque já é chegado a hora de ceifar, porque a seara da terra já está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Então, como é que esta teoria dispensacionalista está correta? Aqui os anjos, eles aparecem como executores, né? Executores do juízo, como ceifeiros espirituais. Um segundo ponto, o reino sendo estabelecido na terra. Essa, uma leitura que também está no livro de Apocalipse, Apocalipse 11, 15, vamos colocar aqui. Apocalipse 11, 15. Pronto, Apocalipse 11, 15. Ela fala da seguinte forma: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Onde que esse reino vai acontecer? Na terra. Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 20, capítulo 4. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Por que que é importante falar sobre esses pontos aqui? Porque se nós não desmistificarmos o entendimento que está impregnado dentro do sistema religioso corrompido, sistema do falso profeta, que fala, né, em nome de Jesus, mas age como o dragão, levando as pessoas à desinformação, a cada dia que passa a estarem mais longe do conhecimento da verdade para que possam se salvar, a gente não consegue fazer o parâmetro, porque só mostrar os versículos que falam sobre a vinda de Cristo e o arrebatamento dentro do contexto da sã doutrina, vão haver vários relativismos. Por isso que nós temos que mostrar a sã doutrina e temos que mostrar onde iniciou a apostasia para o determinado assunto. Para este assunto arrebatamento, como foi distorcido? Primeiro, retirar um reino estabelecido sobre a terra, para colocar um reino que será nos céus, no trono de Deus. A palavra de Deus fala que o céu, o trono de Deus, é do próprio Pai. E a terra, o Pai deu para os homens por herança. Então, se a gente precisa desmistificar para que a luz venha a prevalecer e as pessoas venham a entender. Então, a parábola do joio e do trigo mostra o que vai acontecer. As pessoas estarão aqui na volta de Jesus Cristo, tanto os mansos quanto os ímpios. Primeiro será retirado da face da terra os ímpios, os pecadores, as pessoas que transgridem os mandamentos de Deus, as pessoas que não querem fazer um pacto de aliança com Deus, pessoas que são contrárias ao Pai. Então, primeiro vão sair os ímpios. Segundo, os justos, a igreja, nós vamos fazer, né, leituras, a igreja estará aqui, presente. Vamos lá, vamos começar com essas leituras.
Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Vamos ver aqui o slide. Mateus. Vamos a 1 Coríntios 15, do 51 ao 52. Eu vou pedir aí a um irmão, pedir ao nosso irmão Danilo, e o nosso irmão fazer a leitura, por favor. Nossa irmã Ariana falou aqui no chat. Se todos nós seremos julgados com base em que igrejas afirmam que os santos serão retirados da terra antes do julgamento? Na verdade, a base que é utilizada dentro do sistema religioso corrompido é aquela passagem que eu mostrei, que lá em Daniel, vou pegar aqui, ó, Daniel 7, Daniel 9, na verdade, eles utilizam de forma distorcida. Daniel 9, 24. Eles utilizam essa base aqui. Eles utilizam essa base. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade. 70 semanas equivale a 490 anos, tá? Aí, dentro da fórmula de ensino profecia ano, você dá, né, um dia para cada ano. E a profecia lá são 70 anos. Então, fala assim, 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar a transgressão, a prática do pecado. Então, eles utilizam essa passagem bíblica aqui para dizer que vai haver 7 anos de tribulação e que quem será levado serão os justos e vão ficar 1000 anos com Cristo nos ares. Eles entendem que é no seio de Abraão, no lugar de descanso. Eles entendem que é no próprio trono de Deus. Se a gente entrar aqui no que é o seio de Abraão, o seio de Abraão foram as promessas que Deus deixou para Abraão, e Abraão, por ser um homem correto aos olhos de Deus, recebeu qual herança? De reinar sobre toda a terra. Então, essa promessa de Abraão, ela também fica para os homens e mulheres que se converteram, se arrependeram e que aceitaram o Messias, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Automaticamente, essas pessoas passam a fazer parte da herança de Abraão. Por isso que é falado que estão no seio de Abraão, receberão a herança de Abraão, reinarão aqui na terra. O seio de Abraão não tem nada a ver com o céu. O seio de Abraão tem com as promessas que Deus deu a Abraão, de reinar aqui sobre a terra, e que ele se multiplicasse, né? E a descendência de Abraão se multiplicasse como as areias do mar. Onde é que nós estávamos? Deixa eu ver. Pedir aqui ao nosso irmão Danilo, se o irmão pode fazer a leitura aí de 1 Coríntios 15, do 51 ao 52. Mais algum irmão pode fazer a leitura? O irmão Danilo não está presente aqui. Quem pode fazer essa leitura para a gente? Irmã Ariana.
Feliz sábado, meus irmãos. Vou fazer a leitura. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém. Vamos aqui a 2 Tessalonicenses 2:1. Deixa eu ver se é o que aparece aqui. Aparece. 2 Tessalonicenses 2:1. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos. Por que vos suplicamos? Porque lá fala que, olha, não se permitam... Vamos lá, deixa eu abrir aqui, 2 Tessalonicenses 2. O apóstolo Paulo, ele suplica ali a igreja, porque ele já havia explicado por várias vezes ele vem explicando ali. Deixa eu ver aqui. 2 Tessalonicenses 2:1. Olha o que é que ele fala aqui, ó. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa ele vos suplicamos. Paulo está falando do arrebatamento. O que é o arrebatamento? É a reunião de Cristo com a igreja nos ares. Arrebatamento não é a retirada dos mansos da igreja, da terra, para ir para o céu, para o trono de Deus, como as igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, protestantes pregam. Arrebatamento é a reunião de Cristo nos ares. Mansos vão ser transformados em... vai perder corpo de carne e sangue, sim. Esse será transformado em um corpo, sim. As pessoas vão subir, ser levados pelos anjos até as alturas, nas nuvens do céu, sim. Encontrarão com Cristo, sim. A diferença do arrebatamento dentro da sã doutrina, dentro da Igreja de Deus, dentro da Igreja Apostólica, a qual Jesus Cristo criou, ela foi fundada lá no ano 30 da era cristã, essa é a doutrina que nós pregamos, é que o arrebatamento vai ser uma reunião com Cristo. E onde é que nós vamos após essa reunião? Quem é que pode me dizer aí? Quem me diz para onde é que nós vamos após essa reunião com Cristo? Irmão Douglas. Vamos descer no Monte das Oliveiras. Vamos descer no Monte das Oliveiras. Amém. Então, vamos ver aqui onde é que nós vamos encontrar isso. Porque existe uma cronologia bíblica para isso. Então, os que dormem vão acordar primeiro, porque Jesus Cristo desce, soa a trombeta, os mortos acordam, o corpo dos mortos é reconstituído em um corpo de glória. O que é um corpo de glória, irmão Fabiano? O corpo de glória é um corpo imortal, incorruptível. Esse corpo jamais será destruído. Da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, morto,
O Pai o ressuscitou e ele apareceu para mais de 500 pessoas, inclusive para os discípulos, para Maria Madalena, inclusive. E ali, o próprio Senhor Jesus estava ali, com seu corpo todo reconstituído. E Tomé tocou no seu corpo. Não era um espírito, é um corpo reconstituído, imortal, glorioso, que transcende a matéria, que se teletransporta, que pode atravessar as paredes, porque é um corpo de glória espiritual, mas não quer dizer que seja igual a um fantasma, como é pregado. Por isso que Jesus Cristo falou, Tomé, toca, ele já estava glorificado. E Tomé tocou na mão do Senhor Jesus. Um corpo imortal. Então, cronologia. A igreja estará na terra nos eventos do Armagedon. Ninguém vai ser arrebatado antes, como é pregado dentro do pré-tribulacionismo. Antes da tribulação, a igreja é arrebatada e levada para o céu. Isso não é verdade. A igreja estará aqui, na terra, os eventos estarão acontecendo, a batalha do Armagedon estará acontecendo, Jesus Cristo descerá com os anjos, a igreja estará aqui, na terra. Os anjos destruirão os ímpios, a igreja verá a destruição dos ímpios. Por quê? Porque tem que se cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os ímpios ficarão como pó sobre o pé dos justos. Depois disso, os mortos ressuscitarão, a igreja viva será transformada como um abrir e fechar dos olhos, e todos descerão onde? No Monte das Oliveiras. O nosso irmão Douglas falou. Onde é que está isso, irmão Fabiano? Então, lá em Zacarias capítulo 14, não é isso? Zacarias capítulo 14 fala da seguinte forma: a vinda do reino do Senhor. Atentai todos vós, eis que o dia do Senhor, quando todos os seus bens se tornarão despojos e serão repartidos no meio de ti. Porquanto ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as habitações serão saqueadas, as mulheres violentadas. Metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro, com todo o restante do povo exterminado da cidade. Esses eventos aconteceram dia 7 de outubro. Não foi a metade da cidade, mas houve invasão da cidade de Jerusalém, a população foi sequestrada, levada para o cativeiro. Então, a Batalha de Armagedon, ela já se iniciou, é como as dores de parto. Vem ali aquelas contrações, mas quando o estopim realmente vai despontar, aí Jesus Cristo desce. E fala assim: então Yahvé se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações, como ele costuma fazer nos dias de batalha. Então, Jesus Cristo, na autoridade do Deus Todo-Poderoso, sendo representante de Deus aqui na terra, Jesus Cristo, homem glorificado, homem perfeito, filho do Deus Altíssimo, não um Deus Filho Altíssimo, tem muita diferença. Ele descerá no Monte das Oliveiras. Mais uma passagem que é distorcida dentro do sistema religioso protestante, principalmente pentecostal, neopentecostal. As pessoas falam que Jesus Cristo não pisará nesta terra contaminada. O Senhor Jesus não vai pisar nessa terra contaminada. Olha o que é que a palavra de Deus diz em Zacarias 14:4. Vou colocar no chat para vocês, para que fique registrado. Olha aqui, ó. Zacarias 14,
versículo 4. Olha o que é que fala. Naquele dia, os seus pés entrarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá no meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, a metade do monte será retirado para o norte, e a outra metade para o sul. Isso aqui. E aí, ó. Irmão Fabiano, qual é a prova que eu tenho que a igreja vai descer no Monte das Oliveiras? Versículo 5. Fugireis pelo meu vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel, e fugireis do mesmo modo como fugireis de diante do terremoto. Então vai acontecer um terremoto na volta de Jesus Cristo, que vai fazer fender o Monte das Oliveiras, onde tem um cemitério. Tem o Monte das Oliveiras. Essa vista aí que aparece na imagem foi uma foto tirada do Monte das Oliveiras para Jerusalém, tá? Mas é inclinado, né? É um monte, depois desce, vem o cemitério, depois vai vir os muros da cidade, e ali vai ter o vale. Esse vale ele vai se fender, e os cativos, as pessoas que estão lá na cidade de Jerusalém, eles vão fugir por esse vale. E fugireis do mesmo modo como fugiste diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Quem são os santos que são falados aqui? É a igreja. Apocalipse capítulo 22 fala: quem é ímpio, seja mais ímpio, quem é justo, seja mais justo, e quem é santo, seja mais santo. A igreja militante, a igreja que estará viva, ela será transformada com corpo de glória, junto com os que dormiam, e esses serão os santos, e todos descerão. E naquele dia não se sentirá calor, nem frio, nem geada, mas será um dia único, um dia definido e bem conhecido de Yahvé, no qual não haverá separação entre dia e noite. Por isso que a gente colocou aqui, a gente criou a imagem aqui, ó. Não será nem dia e não será noite. Haverá um eclipse na volta do Senhor Jesus Cristo. Então, porquanto mesmo após o pôr do sol e durante o anoitecer, a claridade permanecerá. Naquele dia, as águas puras e correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do Oriente, do Mar Morto, e a outra metade para o mar do Ocidente, isto é, o Mediterrâneo. E isto se dará tanto no verão como no inverno. Então, ó, esses eventos acontecerão, certo? Então, estamos aí passando a cronologia. Jesus Cristo fez uma promessa a seus discípulos, lá em João 14, versículo 3, que fala assim, ó: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estarei vós também. O irmão Douglas acertadamente falou, no Monte das Oliveiras. Aí, quando nós falamos, pregamos, ensinamos, evangelizamos, as pessoas fazem assim: mas como é que vai conseguir obter, estabelecer um reino lá? Como é que todo mundo vai caber no Monte das Oliveiras? Vocês observam que as pessoas, elas agem da mesma forma como aqueles religiosos de lá de trás? Lembra de Nicodemos? Nicodemos falou: mas como é que eu vou conseguir entrar de novo no ventre da minha mãe? Poderá eu nascer de novo? É um pensamento bem minimalista. É um pensamento bem quadrado. Porque se a Bíblia fala, no livro de Salmos,
E é um livro que não é rejeitado pelo sistema religioso protestante. Todo mundo, todo crente lê Salmos. Mas as profecias que estão nos livros de Salmos não convêm. A profecia do livro de Salmos não convém para o sistema religioso. Porque a profecia fala que o reino será estabelecido em Sião, em Jerusalém, onde o rei reinará sobre toda a terra. A profecia fala que o governo do Messias será estabelecido em Jerusalém. Não está falando que todas as pessoas que são da igreja transformados vão ficar amontoados em Jerusalém. Isso é um pensamento pequeno. Esse é um pensamento que quer descredibilizar, ridicularizar essa doutrina. Então, Salmos diz lá. Então, vamos chegar aqui à ordem dos acontecimentos. Vamos passar aqui o slide para não perder aqui as passagens do slide. Mateus 24, já lemos. 1 Coríntios 15, já lemos. 2 Tessalonicenses também. João 14 também. E vimos aqui as imagens da parábola do joio e do trigo. Mostramos a cidade de Jerusalém, onde será estabelecido o governo do Messias. A igreja sobe nos ares, encontra Jesus Cristo nos ares. Desta reunião nos ares, todos, como foi lido lá em Zacarias capítulo 14, descem, os santos descem no Monte das Oliveiras com Jesus Cristo. E após a descida, estará acontecendo a destruição, né, de todas aquelas nações, todos os exércitos da Rússia, da China, da Alemanha, Coreia do Norte, Irã, Turquia, todos os exércitos. Pode acontecer que do Brasil também, porque o Brasil está alinhado com esse lado comunista e islâmico. Esperamos em Deus que essas medidas que estão sendo tomadas aí pelo governo americano cheguem aqui, de verdade, e retirem esses governantes ímpios, para que nós possamos ter a nossa nação aqui brasileira do lado certo, do lado do bem, do lado da verdade, que não seja um opositor a Israel. A Bíblia diz que nós temos que orar pelo bem de Israel, não querer a destruição de Israel. Então, nós chegamos aqui em uma ordem dos acontecimentos. Tá? Quais são as ordens? Jesus volta do céu, a trombeta com manifestação visível, como um raio se mostra, né? Quando o raio desce, você vê aquela luz passando de um lado para o outro. E ali você vê o que depois? A explosão, né? O barulho daquele raio. Uma trombeta de manifestação. Os mortos em Cristo ressuscitam. Os fiéis vivos são transformados. Todos encontram o Senhor nos ares. Ponto importante. A Bíblia de forma alguma ensina arrebatamento secreto antes da tribulação. A reunião acontece na própria vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. É na volta de Jesus Cristo que a igreja encontra com ele. Ele não vem secretamente antes. É utilizado aquela passagem que Jesus vem como um ladrão. Mas vir como um ladrão não quer dizer que ele vai vir secretamente. Ele virá no momento que as pessoas não estão esperando. Só que quem não está esperando é o mundo. A igreja sabe. Por isso que fala lá que existem 5 virgens prudentes. E essas virgens prudentes nos acontecimentos. Quais são os acontecimentos? O acontecimento da invasão da cidade de Jerusalém, da levada dos cativos, das mulheres que foram violentadas, despertam-se as virgens.
As virgens entendem, opa, está próximo a chegada do noivo. O que é que fazem as virgens? Elas começam a orar mais, elas começam a se consagrar mais, elas começam a jejuar mais, elas começam a limpar o coração, elas começam a ler diariamente a palavra de Deus para que suas vestes sejam limpas pela palavra de Deus. Elas começam a ter mais comunhão entre os irmãos. O amor entre as pessoas, inclusive os domésticos da fé, precisa aumentar. Não pode ter nenhum tipo de indiferença entre a igreja. Isso tudo vai fazer com que as pessoas se encham, se encham, se encham. E na vinda do Senhor Jesus, essas pessoas estejam capacitadas a receber todo aquele poder e glória. Porque Deus, ele não habita em um corpo que estará com corrupção. Pensamentos maldosos, uma mente distorcida, uma mente desequilibrada, pessoas que não estão alinhadas dentro da sã doutrina. Então, para que a pessoa esteja alinhada, enquadrada, apta a receber essa glorificação, vai demandar muita santificação. Por isso que a palavra de Deus fala que é melhor o final do que o começo. A igreja tem a possibilidade de encher essas lamparinas. Os que não conseguirem encher essas lamparinas, eles vão se esforçar tentando procurar essa lamparina, vão perder tempo e vão ser rejeitados pelo Messias. Então existem essa cronologia, tá? Essa cronologia, essa ordem profética da volta de Jesus Cristo, que vai acontecer lá o que está em 2 Tessalonicenses, apostasia e engano religioso. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim que antes venha a apostasia. As pessoas abandonaram a verdade bíblica. As pessoas hoje do sistema religioso, muitos não aceitam a verdade da palavra de Deus. Você mostra na Bíblia que Jesus Cristo é um homem perfeito, segundo Adão, o Messias, e as pessoas rejeitam. As pessoas rejeitam. Então vem o surgimento do homem do pecado, vem a grande tribulação, Mateus 24, 21, porque haverá grande tribulação como nunca houve. Está se falando da tribulação que está em Daniel capítulo 7, versículo 24 e 25. Os 1260 anos de supremacia do papado, o anticristo, o sistema papal, que tem um pequeno chifre, um legislador que fala em nome daquele sistema corrompido. Terceiro ponto da cronologia profética, sinais cósmicos. O sol escurecerá, a lua não se dará sua luz, Mateus 24, 29. Estrelas caindo, abalos no céu. Quinto ponto, aparição gloriosa de Cristo. Jesus aparecerá visivelmente. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mateus 24, 30. Apocalipse 1, 7. Todo o olho verá. Sexto ponto, o som da grande trombeta. A volta de Cristo não será silenciosa. Com grande clamor de trombeta. Mateus 24, 31. Ressurreição dos mortos em Cristo. Os fiéis que morreram serão ressuscitados. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. Oitavo ponto, transformação dos fiéis vivos. Os que estiverem vivos serão transformados. Todos seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 a 52. Encontro com Cristo nos ares. Então acontece a reunião. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Destruição dos ímpios é o 10º e último ponto. A presença de Cristo destrói os ímpios. O Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Segundo aos Tessalonicenses 2, 8. Então, esses eventos
Esses eventos proféticos estão aqui dentro de uma cronologia, tá? A Bíblia não fala que existe duas vindas separadas. A primeira vinda de Jesus Cristo foi o nascimento de Jesus Cristo em Maria. A segunda vinda é a vinda de Jesus Cristo na autoridade do Deus Todo-Poderoso para julgar os habitantes da terra. Não existe uma terceira vinda. Não existe duas vindas. Uma é invisível, Jesus Cristo como um ladrão para arrebatar a igreja, como nos filmes, que a roupa dos crentes some, os aviões caem, os carros batem. Não, isso não existe. Todos os acontecimentos serão ao mesmo tempo, dentro desta cronologia. Chegamos aqui ao final da aula. Queria deixar aqui uma ressalva aqui. Queria deixar uma mensagem final. É momento das pessoas que ainda não tomaram a decisão, que as pessoas venham buscar o arrependimento, venham buscar a conversão, venham buscar entender o que é o reino de Deus, para que possa desfrutar dessa bênção maravilhosa e poder descer com Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, reinar sobre todos os habitantes da terra, no mundo de paz, no mundo de harmonia, no mundo que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais pessoas ruins, mentirosas, enganosas. Deus deu a oportunidade à humanidade, entregando seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para a propiciação dos pecados da humanidade. A palavra de Deus diz que os mandamentos não são pesados, não é um fardo para nós. E ele está buscando os verdadeiros adoradores, os que o adorem em espírito e em verdade. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Se você ouve essa mensagem, você está sendo um chamado. Se você aceitar a mensagem e for um seguidor de Jesus Cristo, como diz as Escrituras, você se tornará um escolhido. Tá bom? Deus continue abençoando a todos. Que nosso Senhor tenha misericórdia de nós, nos guarde. Que esta mensagem seja propagada segundo a vontade do nosso Deus Altíssimo. Que ela consiga chegar às pessoas sinceras. E nós estamos aqui para poder fazer a vontade de Deus. Tá bom? Paz seja convosco a todos. Encerrada a aula. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Feliz sábado. Vamos nos encontrar lá na live lá da Escola Bíblica com o nosso irmão Flávio. E os irmãos, se quiserem, podem se cumprimentar. Podem, né? Fiquem à vontade. Paz seja convosco a todos.